Então, pessoal, hoje no Caçadores de Arte, nós vamos conhecer o Museu e Casa de Cultura de Aperibé. Vocês vão se impressionar, vai ser muito legal. Bora que tem muita história e nós vamos remeter à infância. Vamos lá! Então, pessoal, nós estamos em Aperibé e aqui no Museu e Casa de Cultura. E eu estou com o Marcelo, é o idealizador do projeto e ele vai contar para nós tudo e mais um pouco. Marcelo, fica à vontade. Pada, seja bem-vindo, essa casa é nossa, você sabe disso, né? Obrigado. Então vamos começar desde o início. E deixa eu te falar um negócio, é o 5º episódio nosso, eu estava doido para vir gravar com você. Oba, porque que beleza! Os nossos seguidores, quem está assistindo agora, não tem noção do que eles vão ver aqui dentro. Ah, então vamos convidá-los para participar conosco desta viagem e depois uma viagem ainda em loco, né? Mas primeiro, Marcelo, eu queria que você se apresentasse para os nossos seguidores. Opa, então vamos lá. Eu sou professor, né, de História há 31 anos, sou Marcelo da Cunha Hungria, sou cria aqui de Aperibé mesmo, tenho muito amor a essa terra. Trabalho já há 31 anos no CIEP 419 Benigno Bairral. Sou funcionário da Prefeitura de Aperibé há 32 anos, trabalhei até 2007 em sala de aula, saí no ano de 2007 para montar esse espaço aqui, porque, na verdade, esse espaço aqui ele começou na sala de aula, né? Então, foi lá na sala de aula que surgiu aí, assim, a curiosidade dos alunos para saber por que rua tem nome de pessoas. Então, a minha rua se chama Major Abreu. Por que a minha rua tem nome de pessoas? Já parou para pensar a força que tem? Então o professor está sempre atento nisso daí, graças a Deus, eu gosto do que eu faço e levei adiante esse projeto de resgatar, pelo menos a princípio, 80 nomes de ruas de Aperibé. Foi um barato, nós começamos a partir dali. Eu ia te perguntar como que foi a ideia, como surgiu, então você já acabei falando na apresentação. E você esqueceu de falar que você também é membro da Academia de Letras e Artes, né? Ciência de Aperibé, orgulho muito grande, Nós somos membros da ACAPLAC, sou professor, né? Sou pai de 2 filhas maravilhosas, né? A Marcele, que é a minha mais nova, está estudando psicologia. A Maria Eduarda, que é a mais velha, já exerce a profissão de arquitetura, né? Ela é arquiteta, gosta muito, inclusive. Sou casado com uma esposa maravilhosa, um pouco brava, mas maravilhosa, né? Cíntia, faz parte, isso faz parte. Ela é bom porque ela me... né? Ela é o meu termômetro, ela que mede. É isso aí. Tem uma mãe maravilhosa, que é a Catarina, que legal. Ajuda muito também, minhas 2 irmãs, enfim. Uma família maravilhosa, né? Sou católico e sigo aqui a Igreja de São Sebastião, em Aperibé, e qual a gente também procura, dentro da nossa possibilidade, ajudar a nossa comunidade a crescer através da igreja. E aí eu vou dar continuidade, então, ao que você me perguntou. Então, esse aí é o Marcelo, né? Orgulho da nossa cidade de Aperibé. Opa! Eu sou fã, E esqueci de dizer, né, que nós fazemos parte da Academia Aperibense de Artes, Letras e Ciências, né? E a gente está ali para contribuir, para colaborar. Show de bola. Então agora a gente vai conhecer a história de Aperibé e região. Eu falo região porque tem muita coisa, eu vi, tem muita coisa de Talcara, até Funil, Frecheira, né? Pito Aceso. A gente não tem como dissociar, né? Uma história da outra. Como eu te disse, a história a organização desse museu começou da necessidade de resgatar o nome das ruas. Então a gente resgata o nome das ruas, junto com esses nomes tem a curiosidade de saber como a pessoa era. Aí vem uma fotografia, saber o que essa pessoa fazia para ter merecido o nome de uma rua. Então a gente tem a biografia. E, claro, como nós somos materialistas, como seres humanos, alguma coisa que foi daquela pessoa, porque os objetos eles falam, sabe, de Pada? A gente costuma sempre dizer dentro dos museus que os objetos por si, ali sozinhos, né, eles não... É mais um objeto que está guardado, mas se você der vida a eles, se você dialogar com eles, eles falam. Então, quando alguém chega e olha para uma louça como essa, se você não explicar para eles, né, de quem foi, a importância que essa pessoa teve na história do nosso município, no desenvolvimento do nosso município, se você não der voz e vez a essa louça, ela é um simples objeto inanimado que está aqui apenas como algo decorativo. E os alunos entenderam isso logo de cara. Quando nós começamos o projeto, na verdade, 2007 foi o ano do pontapé mesmo, que a gente começou a montar o museu, mas bem antes disso daí, nós já tínhamos o museu itinerante,
que começou do Museu de Gente. Eu ia te perguntar, sempre foi aqui? Não. Não, o né? Museu Itinerante nós tínhamos Primeiro começou com o Museu Itinerante. O Museu Itinerante. Eram poucas peças emprestadas, né, pelas famílias mais antigas de Aperibé, e nós levávamos às escolas, porque o aluno tem muita curiosidade de saber, né, para que aí aquilo você ali servia. Começou a contar nas escolas. Nas escolas. As histórias. Depois a gente ampliou para o Clube Social do Aperibense, né, quando ele ainda existia. Nós fizemos algumas apresentações também no Clube Social do Aperibense e foi muito positivo. Nós tivemos muitas pessoas de escolas de outros municípios vindo aqui visitar, porque souberam que nós havíamos feito, estávamos fazendo esse museu itinerante, e convidávamos sempre as famílias, porque aí você tem ali um laço de amizade, de fraternidade, de sentimentalismo, né? As famílias começaram a se sentir tocadas. Porque daí também surgiu a oportunidade deles doarem, né? Eles doarem. E aí as pessoas começam a dizer, então, poxa, se nós tivéssemos cada um quis retratar um pouquinho da família também, né? Da história, exatamente. Né? Se eu tivesse um bola. Espaço, eu te doaria esse relógio. Se você tivesse um espaço, eu te daria essa cadeira. E assim a coisa foi, até que em 2007 nós então amadurecemos mais a ideia com a secretária na época, era a Penha Velasco, de nós montarmos um espaço. E ela me chama e diz o seguinte, olha, eu estou disposta a abraçar essa ideia junto com você, até porque se não tiver vontade política, as coisas também não acontecem. E eu queria saber de você qual o espaço de Aperibé que te serve para esse projeto que você tanto quer fazer, que já vem há tanto tempo aí realizando, que é o museu. Eu disse para ela, bom, é exatamente esse onde você está, porque aqui era a Secretaria, né, de Educação e Cultura e funcionava uma biblioteca nesse espaço maior. Ela, então, a princípio, ela foi assim meio... ficou um pouco preocupada, relutante. Ela disse o seguinte, bom, é difícil tirar esse administrativo daqui, tirar essa biblioteca, que já faz parte, né, do cotidiano do aperibense, mas a gente tenta, mas não tem um outro espaço, um outro local que te sirva? Eu disse, não, para mim só serve aqui, eu vou te explicar por quê. Eu vou te convencer que quando nós, aperibenses, dizemos assim, a gente precisa fazer uma reunião para falar sobre o meio ambiente, para falar sobre uma festa que a gente quer realizar, vamos marcar na praça. Qual praça? A Praça da Estação. A gente esquece, às vezes, que essa aqui é a Praça Francisco Blanco, que ela tem um nome. Ainda hoje nós usamos a expressão Praça da Estação. Isso porque a estação de trens, ela está no nosso sangue, na nossa pele. Ela está enraigada na nossa história. Então isso é uma questão de identidade. Então o aperibense ele se identifica muito mais com a Praça da Estação do que a Matriz. Porque geralmente as pessoas dizem assim, vamos nos encontrar na Praça da Matriz. Aperibé tem uma igreja matriz, mas não tem a Praça da Matriz. Mas a gente tem a Praça da Estação. Então isso daqui é pertencimento. Cada tijolo desse, cada telha, cada espaço desse daqui, a própria estrada de ferro, ela remete muito a essa ideia do pertencimento. E eu sei porque quando criança, eu ia de companhia com a minha avó receber em Cambuci. Ela morava em Aperibé, mas como cambuciense recebia lá. Nós íamos de trem às 6 horas da manhã para comprar alguma coisa diferente que Aperibé não tinha, né? Quando eu criança, nós íamos a Santo Antônio de Pádua de trem. Então eu ainda tenho muito essa história do trem. E ele funcionou, essa estação, na verdade, funcionou como estação por 101 anos. Né? Ela parou realmente em 1981. Então, quer dizer, como estação de trens, ela 1984, né? Desculpem. 1984, porque ela é de 1883. Então ela parou como estação de trens em 1984. Mas o trem continuou passando durante muitos anos sem parar na estação. Né? Era só caminho, né? Era trem caminho, de carga, passava depois, com minério de ferro. Mas até 84, nós ainda tínhamos aqui os produtos fabricados em Aperibé, principalmente nesse momento, nesse período, né? A parte de fundição. E o que era produzido aqui de fundição seguia ainda de trem para Campos dos Goitacazes. Então isso tem uma importância muito grande. Show de bola. E aí nós começamos desse jeito. Muito bom. Né?
E aqui, agora, por exemplo, vamos mostrar o acervo, né? O acervo esse espaço do museu. Aqui, quando nós começamos, com 500 peças apenas, né? Eu ia te perguntar, quando inaugurou, já 500. Era assim, não, né? Hoje nós temos 2.750. Caramba! Então tem muita coisa para a gente mostrar, né? Será que a gente vai conseguir mostrar tudo nesse vídeo? Se não conseguir, a gente faz 2. De repente, acredito. Mas vamos lá. Então, ô, Marcelo, sinta-se à vontade, a casa é sua. Obrigado, né? A casa é nossa. Eu só sou um tomador de conta, né? Isso aí. Sou um tomador de conta. Ó, e outra coisa, quem não conhece, é só vir aqui na Praça da Estação, né? Praça da Estação, isso daí. É porque aqui é no centro de Aperibé, na praça. Praças, né? E vocês vão ficar impressionados. Vamos lá, vamos mostrar, na Marcelo. Verdade, pode ficar à então, vontade. Já que você fez o convite para todos aqueles que nos ouvem, né? Ela funciona de terça a sexta, das 7 da manhã até as 19 horas. E aos sábados, das 18 até as 22 horas. E salvo alguns momentos também de feriados, né? De alguma comemoração que a gente possa ter, como, por exemplo, nós tivemos aqui recentemente, no sábado e no domingo retrasado, o Cinema na Praça, né? Do Cidenf. Então, nós ficamos com a casa aberta todo o tempo também. E recebemos um número, assim, bastante... considerável de visitantes. Num dia nós recebemos 80 pessoas. E um detalhe, vale a pena, sabe por quê? Eu já vim aqui umas 50 vezes. E toda vez que eu venho, eu vejo algo diferente e fico impressionado, por incrível que pareça. Cada vez que eu venho aqui, parece que é a primeira vez. É porque você já direcionou o seu olhar para o museu. Existe uma diferença de visitar um museu e olhar o museu. E existe uma diferença de visitar o museu e ver o museu. Então, quando você observa os objetos, que é como a gente estava falando aqui da louça agora há pouco, você dialoga com o objeto. Isso. Né? E as histórias, né? A gente aqui tem o que a gente chama de a informação nos objetos, né? São autodescritivos os objetos. Quase todos eles são autodescritivos. Mas não tem como você dialogar com ele. Perguntar, conversar com os monitores da casa, por exemplo. A gente tem aqui um objeto, é uma obra de arte, você que é artista plástico, você reconhece, né? Que observando essa obra, a gente até nem colocou nada de descritivo nela para que o visitante possa realmente observar e tirar suas conclusões e viajar. É um tronco de árvore, é uma árvore que foi cortada, uma mata que foi queimada, uma árvore que foi cortada, lembrando que a árvore é vida, né? O miolo dela e a própria fonte ali, que é ali o desenvolvimento, né? O embrião, o desenvolvimento de um ser humano, colocando que nós todos estamos conectados com os elementos da natureza. Aqui onde nós estamos é o maior cômodo da casa, né? Do museu. Aqui funcionava no passado o armazém. Claro que o piso era de assoalho, não havia Esse lustre, o lustre era daqui? Para a gente poder encher. Esse lustre já era daqui? Não, isso é de casa, são de casas antigas. A gente conseguiu muita coisa assim de casas em demolição daqui de Aperibé ou da região. Nós fomos ganhando. E Marcelo, uma estação era muito simples, né? Não tinha. E é legal que a gente vai mostrar mais para frente ali nos vídeos que você conseguiu retratar alguns cômodos da época, né? Das famílias. A ideia era essa. A ideia era transformar isso aqui, além, né, claro, que o primeiro momento é resgatar a memória da estação de trens, mas resgatar também a memória das pessoas. Então a gente tem nisso daqui uma casa-museu ou uma casa de memória, que eu gosto muito de chamar. Eu não sou historiador, sou um memorialista, né? Aquele que gosta de ouvir histórias e escrever sobre essas histórias e contar. Então esse espaço, a princípio, Pádua, ele funcionava como um local de exposições temporárias. Nós tínhamos 500 peças, cabia no início, muito bem. né? Quando fundou aqui a Casa de Cultura, né? O Museu Então Casa aqui nós tivemos nesse espaço aqui lançamento de livros, festivais de poesia, saraus literários, né? E as exposições dos nossos artistas plásticos da região. Tem muita arte aí, tem muita arte. Tem arte minha aí? Tem, por incrível que pareça. Vamos começar por arte sua, então. Olha, vamos lá. Aqui, ó. Tá vendo? Então, depois, quando a casa foi ganhando mais objetos, né, houve a necessidade de nós encontrarmos um outro espaço. E aí nós construímos um espaço para as exposições temporárias, a gente pôde reorganizar melhor o mobiliário, as obras de arte, né? Aqui o primeiro prefeito. Primeiro, eu ia falar, o senhor Ataíde Faria, né? Primeiro, eu retratei o primeiro prefeito da nossa cidade, Ataíde Faria, e embaixo a foto da
Então, duas coisas museu e Casa de Cultura, significativas, né? E o que deixa a gente ainda mais orgulhoso, e você já conta isso num outro documentário seu, é que foi aqui nessa porta que você trouxe um dia verdade. o seu Chega arrepio, celular. Chega arrepio. Então, você trouxe o seu celular e disse assim, eu estou fazendo esse tipo de trabalho aqui e eu não sei se você teria interesse em fazer uma exposição mostrando esses trabalhos. Eu arrepio também. Não, na verdade, deixa eu te explicar. Na verdade, ele falou errado, tá? Eu estava passando, o Marcelo me chamou. Foi isso. Você que me chamou. Mais, né? E você falou assim, cara, a gente está com um espaço novo, que foi o que você acabou de falar, né? Ali fora. Foi. E você é um artista de Aperibé que ainda não expôs. E eu falei, Marcelo, eu não sou artista, eu estava naquela ainda. Nossa, ele se lembra dos pormenores. Isso foi em 2012. 2013. Foi 2013, né? Porque foi a primeira exposição, é verdade. Inaugurou. E Marcelo me chamou, eu lembro direitinho, me chamou, eu falei, Marcelo, mas eu não tenho. E eu estava começando a fazer o trabalho com recorte de revista. Esse trabalho, para quem não conhece, é um outro trabalho que a gente faz, que é com pedacinhos de recorte de revista. Se quiser, Lara, pode chegar até mais perto ali para ficar mais detalhado. E você, Marcelo, falou comigo, vem expor tal. Aí eu falei assim, mas eu tô fazendo esse trabalho. Aí eu te mostrei no celular, você falou, pô, tá incrível. Tá incrível. Vem e tal. Mas eu não tenho quase trabalho. Eu falei, mas eu não tenho. E passo, eu tinha, acho que 2 telas. Aí eu falei assim, mas você precisa de quantas telas? Aí você falou, umas 20. Eu falei, então não vou dar conta. Eu tava começando, eu levava quase uma semana para fazer um trabalho desse. Aí você virou e falou assim, não, vamos marcar a data. Você precisa de quanto tempo? Eu falei, me dá 2 meses. Aí você já marcou a data, eu fui para casa e apareci com 20 trabalhos. Foi maravilhoso. E o mais legal que dali, eu falo que Marcelo foi me impulsionou, né? Eu falo que em todos os vídeos, todo mundo pergunta como como virou artista, foi através do Marcelo que me incentivou. Eu fico assim, lisonjeado. Mas foi a primeira exposição que eu fiz. E depois eu fui parar até no Louvre. Já teve trabalho. Daqui você já fez uma exposição em Miracema, né? Já fui, o pessoal veio, rodei gostou tudo, demais, te convidou, né? Você fez a partir daquela eu ganhei o mundo, né? E hoje, né, assim, a difusão dos trabalhos, né? É muito mais fácil para você mostrar o que você faz, que você sabe fazer, e as pessoas todas reconhecem. Por conta da internet, né, gente? Por conta dos meios de mais comunicação. Legal. Aí tem meus 2 trabalhos aí. E aí tem os 2 trabalhos dele, é claro, tem trabalho aqui de muito trabalho, pinta, né? Aqui eu vi ali a gente tem muita pessoa que pinta em tela, né, de Pádua. Isso. A pintura muitos em tela amigos, aqui, ela Silvinha, sobressai. Né? Esse aqui é de Nilza Batista, Silvinha. A Nilza. A gente fez uma época um projeto que dizia o seguinte, eu costumo dizer sempre assim, quem não tem colírio usa óculos escuros, como diz o grande poeta, né? Isso aí. E aí a gente faz o seguinte, tem tão pouco quadro aqui nessa casa, logo de início. Vamos fazer o seguinte, vamos mexer com o ego dos nossos artistas. Vamos pedir que eles façam uma pintura bem bonita de alguma coisa que represente a história de Aperibé. De algum bem que ainda existe ou de algum bem que já existiu e a partir dele a gente conta as histórias. Que doem ele pra gente com moldura. Olha como é que a gente é... Né? Já vai chegando já. Já pediu pronto, Marcelo. Todo mundo ficou muito feliz, ninguém deixou de fazer. A gente fez uma carta convite e no tempo marcado as pessoas fizeram. Então a gente tem aqui representado praticamente todos os artistas plásticos, todos os artistas da pintura sobre tela, ou em óleo, ou em acrílico, ou até mesmo no patchwork que a gente vai ver aí durante... Ali tem né? A pessoa não pintava, ela disse assim, eu quero doar um patchwork, né? Que é o tecido. Olha que obra bonita, feita no tecido. Essa aqui é da Maria Elísia Figueira. Sim. Aperibé e também. aquela ali é da Então, Vânia? Essa de Vânia. Lindo também, né? De Vaninha também. Um olheiro lá. A gente fazendo vaso. Representando partes do município de Aperibé, muitas e muitas obras aí. Tem muitas fotos antigas, né, Marcelo? Muita coisa legal. De fotos, a gente tem algumas em exposição, mas a gente tem uma coleção de fotos e documentos antigos que ficam guardados, né, que ficam armazenados, não dentro da nossa, assim, do que deveria ser, mas dentro da nossa realidade, né? Então a gente guarda com carinho, a gente sabe que futuramente é preciso que esses documentos, essas fotografias que são, assim, originais. A gente tem fotografia aqui de 130
20 anos. Legal. Né? Então deveria ser mais Muita bem história. preservado. Né? Marcelo, Então, essa é a ideia. eu tô curioso. E essas grades? Então, essas grades foram Aqui a gente de vai ver obras. muita coisa assim, ó. Meio solta, e o Marcelo explica, né, Marcelo? Essas grades, elas são de obras que já não existem mais, né? De casarios antigos, principalmente de comércio, elas eram colocadas acima da janela. Essa daqui, por exemplo, é daquela pintura, tá vendo? observa? Essa em cima aqui, ó, das portas em cima ali, ó, tem a grade. a grade. Essa legal. é a única que sobreviveu. Essa casa não existe mais, né? Era uma casa de comércio e ela foi a única que sobreviveu. Ela é uma casa do século XIX, ela, por sinal, era muito bonita, simples. E essa aqui também era de um dos primeiros comerciantes a Peribé, que era o Major Abreu. Por isso que tem esse A. Era Abreu Companhia. Né? Abreu e Companhia. Ficava em cima também do empório que ele tinha ali perto da igreja. Tem um toca-disco aqui antiguíssimo. Rapaz, esse toca-disco ele salvou de sorte. É vitrola? É uma rádio vitrola que vitrola, se chama. Né? Um rádio. Anos 40, né? Caramba, rádio relíquia, hein? e toca-discos. Esse era daqui? De Daqui de Peribé? 78 rotações. Não, esse era de uma senhora muito idosa, com 98 anos, aí ela faleceu, veio a falecer, e a família trouxe, me doou, porque a casa foi demolida. Na verdade, ela mandou eu ir lá e ver o que servia. Então, entre muitas outras coisas, essa vitrola estava na casa para ser demolida junto. Eu vi aqui a argila. Você gosta, né, de arte. Olha isso. Esse é um linda. Artista de rua, não Caramba, muito reconhecido, né, que é o Frederico de Talcara. Ele de vez em quando traz um presente pra gente aqui. Primeiro que ele fez foi esse aqui. Caramba, olha isso. Depois ele fez esse, depois ele fez esse. Ele tem preferência por negros escravizados. Cara, mas muito lindo. Eu pensei até que fosse outro material. E interessante, né? Ele não tem assim, ele nunca estudou a técnica, nem coisa nenhuma. Ele faz isso daí tudo por ele mesmo, é autodidata. E ele não tem forno, então são esculturas crua, né? Cruas, são frágeis. Caramba, né? Muito legal. Essas são de barro, essas duas já são madeira. Eu vi que é argila. Essa aqui essa é de madeira. Essa é madeira. Essa também muito é de lindo. madeira. Agora essa daqui é interessante. Era um português que tinha aqui em Peribé, né? Faleceu há muitos e muitos anos atrás, né? Mais de 50 anos, muito mais de 50. E ele gostava muito de rostos. Então, ele fazia rostos de barro, ele fazia rostos de madeira, e ele tirava o molde da pessoa. Ele mandava a pessoa enfiar o rosto assim dentro de uma bacia com lama, com argila, tirava a moldura e dali ele fazia de qualquer material. A única que ele fez dele mesmo foi essa. É uma autoescultura. Caramba, que legal. Tá vendo? Por isso que eu falo que eu venho aqui 50 vezes e eu descubro coisas novas. Eu não sabia disso. Dos dois, do Fred. Vou até procurar o Fred em Talcara. Nós vamos. Esse é da família Silvestre. Né? Legal. Seu Manuel Silvestre era filho dele. Ele era português. Infelizmente, né, ele faleceu já muito idoso e sozinho, né? E ele tinha muitas coisas boas de posse de Portugal. Ele tinha muita louça e tal. Então, no dia seguinte, na noite seguinte ao velório dele, foram lá e roubaram tudo. Caramba. E no ateliê destruíram tudo. Poucas peças que sobraram é que ele doou. Essa aqui é uma que ele doou para o Luiz Bragança. Ele fez o rosto dele e doou para o seu Luiz guardar. Muito lindo. Né? O Luiz aqui, Marcelo? Isso aqui era de o único padre nosso, né, que foi formado padre, que a gente sempre teve um orgulho muito grande, que é o Padre Otto. Saudoso Padre Otto, né? Saudoso Padre Otto. Tio da minha esposa, tio da Lara, que está gravando. Otto da família Campos e Braga, né? Duas famílias antigas de Cambucídia e Peribé. E aí, o que acontece? Infelizmente, né, dado ao falecimento precoce dele, a família gentilmente doou alguns de suas medalhas de honra, diplomas, né? As suas comendas. Ele recebeu muitas comendas. E esse móvel também, que é da década de 20, né, que por sinal é muito lindo. E a gente tem muitas coisas dele guardadas aqui. E esse móvel ele tem uma curiosidade, né? As gavetas, observa você, elas têm um segredo. Então, se você quisesse, por exemplo, guardar uma joia, um dinheiro nessas gavetas aqui, você teria que ter a chave do armário embaixo e por dentro dessas gavetas você tem o segredo para abri-las. Senão você teria que arrombar e quebrar o móvel todo. Tá vendo? Era uma forma de você guardar um documento muito importante, né? E aí vai.
a gente tem mais, né, obras. Esse é um alemão. Ele veio aqui a Peribé no ano passado, né? Sinceramente, me esqueci o nome dele agora, mas ele é alemão. E ele vive no Rio de Janeiro. Ele veio conhecer a Peribé com uma peribéense, muito minha amiga, por sinal, sobrinha do Luiz Bragança, e ele quis doar quis fazer alguma coisa pra gente. Aí ele olhou a Casa da Cultura aqui, ele rabiscou a Casa de Cultura e ele depois fez essa tela pra gente. Legal. Aqui a gente tem uma televisão, né, assim meio que emoldurada, porque tudo que representa a história do nosso município, o que você quer contar, então a gente vai jogando nela. Legal. Inclusive, nós vamos deixar disponível esse vídeo. Oba, né? Que beleza. E depois vou deixar até aqui um QR Code, alguma coisa, o pessoal também chegar aqui, quiser ver, né? Isso é muito bom. Show de bola, a gente vai divulgar bastante. E aí, você me perguntou sobre a montagem, né, do museu. Aqui, o visitante ele é convidado a fazer essa viagem no tempo, né? Então, a princípio, é como se você estivesse numa sala, né, com cadeiras que você pode conversar com pessoas. Então, se você for lendo, como eu disse, os objetos são autodescritivos, você vai saber de quem foram essas cadeiras, né, esses móveis, a louça, de quem pertencia, doou, de qual família, né? de qual família, de que época. Cara, muito legal. É uma visita. E o que a gente tem aqui, que a gente fala que é o nosso memorial da estação, que sobrou, que ainda estava aqui, porque isso aqui ficou durante muito tempo também em situação de abandono. A gente tem a mesa, né, as cadeiras. Aqui pertencia, né? À estação. Mas muitos desses objetos a gente já foi conseguir assim, em casas de pessoas. Fulano, você foi o último, seu pai foi o último agente da estação, o que você tem lá da estação? E a pessoa foi doando. Como o sino. O sino também era daqui? O sino também, ele ficava ali fora, né? Mas por precaução... A balança, Lara, como era? A gente então... As balanças, né? Hoje em dia quase não tem mais balança assim, né? Só por precaução, a gente colocou o sino para o lado de dentro, né? O sinal muito legal. Um toque lindo, né? Não tem problema, legal mesmo. Ele tem um toque muito bonito. É daqui? Depois põe, pode. Esse daqui é quando o trem de passageiro, né, ainda passava. Esse é uma foto dos anos 60. É uma professora nossa aqui de Aperibé, descendo do trem. Ela trabalhava na zona rural. Eu ia falar, não é Irani, não? Irani e o César esperando? Mas essa não. Essa é a Ilcia. Ela é irmã de Silvinha, professora também. Sim. Ali a gente tem fotos, né, de como era a estação, quando ela começou. Essa estação foi inaugurada no dia 10 de agosto de 1883, junto com a estrada de ferro. Legal. Né? Aqui, Lara, isso aqui é muito legal. Esse é o telégrafo. Telégrafo. Isso. Era o telefone da época, né? É o pai do telefone, né? É o telégrafo. Lara nunca viu um negócio desse na vida, né, Lara? E poderia, inclusive, funcionar se nós tivéssemos a linha, hein? A linha ela foi tirada em 1990. Ele era daqui, da estação? Era, né? Era da estação. Todos isso aqui é da estação. Né? Essa corrente imensa, se você observar, ela tem o símbolo da Estrada de Ferro Leopoldina. Legal, hein? Tá vendo? É o cadeado original. Porque aqui nós tínhamos a chave de desvio de trem. E aquilo ali era uma coisa que não se podia mexer, somente a pessoa que responsável pelo desvio do trem, que nós chamávamos de guarda-chave. Guarda-chave. Por isso que aqui a gente tem um nome muito comum. Fulano é filho de quem? Do seu Alfredo Guarda-chave, porque o seu Alfredo foi o penúltimo agente da estação. Que legal. Essa é um cambará, ela é super interessante de mostrar. Eu ia falar, é um lampião? Né? Ela é uma lamparina de trem. Lamparina de trem. Você pode andar mexer no trem, para tudo quanto é lado, que ela vai... lado que ela não entorna. Tá vendo? Quer dizer, uma tecnologia do século XVIII foi utilizada ao longo de todo o século XIX e parte do século XX, e que se nós precisássemos dela, ainda poderia fazer uso. Que então, bacana. É isso que a gente tem que fazer, dar vida aos objetos, né? Esse daqui geralmente era usado... Uma lanterna, né? Uma lanterna. É o semáforo de trem. Aqui dentro ficava uma lamparinazinha e você tinha os vidros de cor vermelha e verde. Aí, então você girava aqui, mexia aqui e virava aqui para você poder mudar a cor. A cor. Né? A cor da luz. É porque ele quebrou, aí você mudava para verde ou vermelho. O trem vai ou para. Aqui nós tínhamos os chamados...
alguns chamavam de trilheiros, outros chamavam Marcelo, de rondas. E o telefone? O telefone Esse telefone ele foi já estilizado, era daqui não, né? Infelizmente. Ah, tá. Esse telefone foi uma família que doou para nós, gente aqui de Aperibé, né? Pessoal de Valtaídes Antunes, mas ele já foi modificado. Isso, por exemplo, não faz parte de um telefone original que usava esses dois tipos de equipamento. Eles colocaram o sistema de descagem nele, mas aquele ele não era para falar e aqui para ouvir. Exatamente. Você punha isso aqui no ouvido, você já tinha visto lá? E falava por aqui. De perto? Já tinha visto de perto? E aí você tinha que ter uma manivela do lado para você poder rodar, pedir linha, né? Aí que legal, você pedia né? linha, né? Num posto de serviço para você poder falar. A gente tem um aqui original, né? Acho que você passou por ele lá. O telefone, vai lá no cantinho. Aquele foi da primeira linha telefônica de Aperibé. Aperibé demorou tá um pouquinho para chegar. Tem muita história. Esse aqui foi o primeiro, né, Marcelo? Você tinha que rodar, né? Eram 5 telefones. Esse aí também eu não conheci. E você rodava ele aqui, ó. Rodava. Aí quando você conseguia a linha, alguém do outro lado atendia e perguntava com quem você queria falar, que cidade, número de telefone, aí você desligava. Era tipo uma central, chegava numa central, né? Chegava numa central. Entendi. A mais próxima nossa aqui era Santo Antônio de Pádua. Né? Era um cômodo grande, aí ali eles tinham esse contato. Mais uma sala, nessa sala aqui a gente tem sinos, né? Esse aqui foi o sino da Matriz, a primeira capela erguida em Aperibé, em 1896, em homenagem a São Sebastião, hoje a atual Matriz, Igreja Matriz. Então, quando ela foi demolida, parte dela eu fiz questão de guardar. Isso foi muito importante, porque nós não tínhamos o museu ainda nessa época, né? E o museu de 2007, lá atrás você já guardou. 2001 guardei. Na própria igreja eu guardei, pensando assim, futuramente nós vamos fazer um museu aqui na igreja. Então você já tinha essa vontade lá atrás, né, Marcelo? Se não fosse esse museu, seria de repente um memorial para a igreja. Entendi. Mas não poderia se perder. Então nós guardamos, por exemplo, a cruz, né, que é o Cruzeiro Central. Tem até a foto dela aqui, então, não é? Exatamente, essa aqui. Ó. Olha ela aqui. Ela, a antiga Matriz. Isso, eu lembro assim. dela. Essa partezinha aqui é uma dessas torres, né? Que foi jogada no chão e foi guardada. E o sino, que é esse daqui. Por que ele não serve mais à igreja? Porque esses 3 sinos que nós temos aqui, eles racharam. Então, depois de rachado, ou você derrete para fazer de novo, ou você compra um novo. Então, para você perder o valor histórico do bem, eu convenci a não fazer o derretimento, até porque é muito pouco o valor, né, que se acrescenta a isso. Essa estátua é o Hermes. Geralmente, né, antigamente, a casa que tinha uma estátua dessa em cima representava que o morador, né, ele era farmacêutico, ele trabalhava com a questão da saúde humana. Que legal. Essa foi da primeira farmácia de Aperibé, chamada Farmácia Bragantina. Ela foi fundada em 1894 por um senhor chamado Silvino José Mendes Bragança. Ela ficava em cima dessa casa, que hoje é um bar que a gente tem aqui bem pertinho. Que legal. Esse aqui Marcelo, é o piso da farmácia. Eu ia te perguntar esse Não piso. É da igreja, né? Tá meio misturado, né, aí, mas esse ladrilho é da farmácia Néder. A farmácia Néder, ela é de 1926, mas antes de ser farmácia Néder, ela era farmácia de... ele se chamava Alceu Boechat. Aí ele fundou ela em 1908. Para quem não sabe, o Boechat, né, o repórter, a família dele, né, o jornalista Boechat. Ricardo Boechat, jornalista faleceu. Da Band, né? Isso. Trabalhou na Globo também durante muitos anos, no Bom Dia Brasil. Ele era de família daqui. Ele não nasceu aqui, mas ele vinha sempre aqui. Os programas dele sempre ele falava. Lembrava da Peribé dele, né? Esse sino aqui é da igreja mais antiga da nossa região, né? É a igreja de Santa Rita de Cássia das Frecheiras. Ela está com quase 200 anos a igreja. É outro que rachou também. E esse aqui era da igreja de Nosso Senhor do Bonfim, da Japona. Uma igreja também que foi reformada. Caramba. Mas o sino também rachou, então a gente conseguiu a doação. São telhas originais da França, né, Marsella, de casas antigas. Essas aqui são as telhas canais, chamadas de telha de coxas, que nada tem a ver de ser feita em coxa de escravo, elas eram feitas em formas mesmo, né? Essas já são importadas, elas vinham da França. Esses eram objetos que eram amarrados em pés de escravos aqui em Aperibé para não fugirem. A gente tem, inclusive, eu vou mostrar a vocês uma escritura de uma escrava. Eu não posso ficar pondo a mão, viu, gente? Quem está vendo a gente fazer isso aí, só uma vezinha, tá? A gente tem esse carinho todo
né, eu deveria estar de luvas. Observam vocês. Como a gente não está com a luva aqui, essa é uma escritura de compra e venda de uma escrava. Essa escrava ela foi comprada no município de Santa Maria Madalena, no ano de 1876, por François Philippe Boechat, para trabalhar na fazenda Santo Antônio aqui de Aperibé. A fazenda ela vai passar de mão em mão até chegar em mãos, né, de Carlos Eduardo Boechat, um aperibéense que foi um dos maiores comissários de café do Brasil e um dos maiores produtores de café de toda a nossa região. A casa era onde hoje é ali indo para Funil, aquela parte de baixo ali, onde tem uma outra casa construída do saudoso Rogério Pontes, né? A fazenda era toda aquela área ali. Essa menina, essa escrava tinha 26 anos quando ela foi comprada. Aqui fala quantos dentes ela tinha, que era comum na época, né? O escravo era de acordo com a sua aparência. Ela tinha entre 25 e 26 anos e ela se chamava Mariana. E ainda consta aqui que ela era uma escrava do tipo boçal. Porque você tinha dois tipos de escravo, o boçal e o ladino. O boçal era aquele escravo mais rude, mais rudimentar, que aguentava a força bruta, que não era para ser um escravo doméstico, era para ser um escravo do campo, para trabalhar realmente no pesado. E, infelizmente, essa documentação que vocês estão vendo aqui também, né, além da carta, são documentos antigos de Aperibé, esse em nome de Carlos Eduardo Boechat, o herdeiro dessa escrava, é um documento de venda de café do ano de 1897. O nosso café ele era produzido aqui, né, na toda a região. Ele seguia de trem até Campos dos Goitacazes e de lá até o Rio de Janeiro. Do Rio até para o exterior. Café tipo exportação da nossa região toda. Então aqui a Aperibé, por exemplo, tinha nome até de funil. Observa bem. Nós já chamamos Valão do Funil, nós já chamamos a Aperibé de Chave do Faria, chamamos a Aperibé de Santo Antônio do Retiro e durante um ano a Aperibé se chamou Pedro Correia. Isso porque houve uma disputa de terras entre aperibéenses e italcarenses e paduanos, né? Então a Aperibé naquela época, 1890, fizeram uma divisão errada do município de Santo Antônio de Pádua, colocando que a Aperibé pertenceria a Italcara pela proximidade. Mas se esqueceram que o que divide é um rio, né? Então a topografia ali é a que manda. E aí o pessoal de Pádua, né, os fazendeiros fizeram muito barulho, atiraram para o lado de lá. E aí, na época, o doutor Francisco Portela, que era o governador do estado do Rio, né, ele então reconhece o erro e aí a Aperibé volta a pertencer novamente a Santo Antônio de Pádua. E aí nessa época que ganha esse nome de Aperibé. Legal. Foi ele que deu esse nome. E Pito Aceso? Então, Pito Aceso foi o início do arraial, antes da chegada da estrada de ferro. Nós tínhamos, na verdade, dois berços, Pito Aceso e São João da Feliz Residência. A Aperibé aqui, essa área não tinha nada até a chegada do trem. A palavra Pito Aceso, ela vem do costume das pessoas que viviam lá de pitar cigarros de palha. Principalmente à noite, muitas vezes, você no escuro, sem energia elétrica, como vou achar o seu Joaquim? Fica aguardando. Quando você vir um pito aceso, é ali que ele costuma ficar, debaixo daquela árvore. Então as pessoas puxavam, né? Puxavam o cigarro, e o cigarro de palha é grande, e aí você via uma luzinha acender, e aí você encontrava a pessoa ali. Aí ficou com esse nome de Pito Aceso. Mas o certo seria Santo Antônio do Retiro. Por quê? O padroeiro do Pito Aceso é Santo Antônio. E na época, como a Aperibé começou a despontar as pessoas começaram a despontar para essa área, ali tinha muita água, facilidade de água, o Pito Aceso. Então as pessoas começaram a montar casas ali, um comérciozinho, tinha um casarão antigo lá que era um comércio, tinha até tecido. Isso muito tempo. Aí denominou-se então Santo Antônio de Pádua, é a capital. Santo Antônio do Retiro, porque está bem retirado de Pádua, então acabou ficando com esse nome, Santo Antônio do Retiro. Mas aí, essa área onde chegou estamos, a estação, aí mudou. Aí as pessoas o pessoal começou a vir de lá para cá. Começam a vir para cá. Era moda estar próximo aonde o trem passava. Era mais fácil, era facilidade.
E muitas pessoas, inclusive, saem das áreas rurais e vêm montar, por exemplo, um comércio aqui perto da estação. Entendi. Né? A gente vai perceber muito isso. A família Pontes, por exemplo, que tinha terreno para aquelas áreas, a família Bairral, que é mais antiga, eles vão montando comércio aqui. E por falar em comércio, né, você está com a mão na massa, as primeiras calculadoras de comércio que nós tivemos aqui, né? Aqui em Aperibé. Essa é uma calculadora alemã, essa é uma calculadora inglesa. Nós temos também máquinas de escrever. Ô Marcelo, de 1929. e esses fósseis? Sim, esses fósseis eram fósseis que eram doados pelo Museu Nacional, infelizmente, né, pegou fogo, mas quando o Museu Nacional estava em pleno serviço, muitos fósseis assim, de menor importância eram doados para instituições, como escolas ou mesmo museus. Ah, tá. Nós conseguimos a doação desses fósseis aí. Eu pensei que era alguma coisa... Não é daqui, a nossa região não Essa aqui é a capela de São João, São João da Feliz Residência. Essa tem é uma até capela hoje bem lá, né? antiga. Sim, sim. Aqui são os artistas de Aperibé, né, Marcelo? São os artistas Você de Aperibé, falou, retrataram, contando contando a história de Aperibé, né? Retrataram cenas, né? O sítio São Sebastião, né, um dos mais antigos. Como era o centro de Aperibé antigamente, né? Aqui? As vagens de arroz? Aqui. Ali, na verdade, era a nossa igreja. Olha como ela era diferente. Ah, sim, ali era a igreja. Até mesmo como a gente a conheceu, né, que foi derrubada, com 2 torres laterais e uma torre central, ela já era diferente. Ela era aquela igreja tipo... Né? Aqui a capela de Santa Luzia, né, que é agora... ali próximo ao rio, né? Essa capela e essa capela, essa aqui ela era privada, né, também. Agora ela foi doada para a igreja, para a matriz. Essa aqui ainda continua sendo privada, por isso que ela não tem missa. Infelizmente, a situação de abandono dela é bem grande. Ali os sinos dela, né? Os sinos da igreja. Aqui tem o índio, né? Retratado pelo alegoria, nosso amigo, né? Nosso uma amigo alegoria Leandro ao Puri, exatamente. E a serra, né, que é o único bem natural tombado pela municipalidade como área de preservação. A Serra da Bolívia, né? 400 metros de altura. Esse trabalho aqui é muito interessante também, porque foi uma criação do Henrique Rezende. Henrique Rezende retratou, né, o São Sebastião de uma forma assim, diferente, né, da natural. Que a gente essa semana a gente vai lá gravar com o Henrique também. Colocando ali a parte mais assim do mulato, né, dessa mistura de raça nossa, cabelo cacheado. Um São Sebastião diferenciado, um São Sebastião abrasileiro, né? Aqui temos também da Nilza Batista, da dona Nilza. São Sebastião. A verdade é que essa pintura de São Sebastião, ela representa também um trabalho que foi feito de recuperação da história da matriz, quando a matriz completou 20 anos. Então nós fizemos um convite a todas as pessoas que pintaram, que pintasse uma imagem de São Sebastião, cada um de um jeito. Alguns doaram para a igreja, outros doaram para o museu. O meu foi para a igreja. Eu fiz com recorte. Você fez com recorte. Ficou bacana também, ficou Exatamente. diferente. Então, aqui a matriz, né? A antiga matriz. É uma pintura de Vânia, também da antiga matriz. E ao lado a primeira igreja batista de Aperibé. Há muitos anos as pessoas faziam sempre assim aquela coisa de qual chegou primeiro. A Igreja Católica ela chega também primeiro da Igreja Batista. Porque quem chega aqui são católicos, são portugueses, né? São pessoas que eram católicas. A Igreja Batista em Aperibé, esse prédio ele é de 1918, né? A gente pode ver até a data, a construção do templo. Mas a igreja, como congregação, ela é de 1902, porque existe uma história aqui do Major Abreu, que muito católico que era, ele era lusitano, né? Ele não aceitava as religiões evangélicas vindo aqui para Aperibé, para essa região toda nossa. Começa então uma série de brigas e crises entre ele e as pessoas evangélicas que vão vindo para cá. E aí elas conseguem assim, uma proteção na fazenda dos Boechat, que na época se chamava Fazenda Santo Antônio. Então a dona Maria Jovita Reis Boechat, conhecida como Cocota, que era esposa de Carlos Eduardo Boechat, ela compra as dores desses evangélicos e diz assim, a partir de agora eu também sou evangélica, sou dessa igreja, e ela vai acontecer aqui na minha casa, na minha sala. Então foi na casa de Maria Reis Boechat
que foi criada a congregação no ano de 1902. Então, eles criam também... Tem o orfanato, né? O orfanato, que infelizmente, né, foi derrubado. Eu fiz de tudo para que ele, né, fosse restaurado. Eu lembro dele ali do lado. Fizemos ali um movimento grande para que isso não acontecesse. A gente considerava esse prédio um 3 em 1, porque esse prédio ele era um orfanato, esse prédio ele era uma escola regular, e a parte de baixo, que é aquelas portas ali, ele era uma oficina que ensinava a profissão aos meninos. Eu não sabia. 3 coisas. Tá, ensinava-se a mexer com a madeira, com couro e com ferro. E o primeiro empório, né, que a gente tem ali, Empório Bragança e Capela. Esse é aqui, né? Esse era perto da Igreja Batista também. Lá esse perto da Igreja também Batista. Já foi derrubado, esse também já foi derrubado, né? Pena. Infelizmente, as coisas... Aí a gente conseguiu lá da fazenda, do tempo da escravidão, a talha. Esse era uma talha de senzala, né? A gente conseguiu coisas interessantes, que são essas 2 peças aqui, que elas não eram fabricadas no Brasil. É privilegiada pelo governo do Brasil. Observa você que o Brasil ainda com Z. Isso era produzido nos Estados Unidos, a pedido do governo do Brasil, e era distribuído aqui para os produtores rurais. É uma bomba de formicida. Eu ia falar uma bomba, né? Chamava as formigas saúvas. Vamos né? para cá primeiro? A saúva mata, se o Brasil não acabar com a saúva acaba com o Brasil. Aqui a gente tem 2 barbearias, né, masculinas. Essa é a mais antiga, a gente calcula assim, uns 150 anos. Funcionou aqui em Peribé durante muito tempo, mas ela já vem para cá como uma barbearia usada. O último proprietário foi o Zezé Cardoso, o saudoso José da Silva Cardoso, né? Essa daqui, ela é do Nino, né? O saudoso Nino também. Cortei cabelo aí durante muito tempo. O nome dele era Erotildes, né? Mas todo mundo conhecia ele como Nino. Barbearia do Nino. Ele faleceu recentemente, nem tem tanto tempo, mas o mobiliário é bastante antigo também. Faz parte desta barbearia esse armarinho que a gente tem aqui perto. Também foi reformadinho. Aí tem os objetos que foram da barbearia dele, algumas fotos. E aí a gente já até incrementa com outras coisas aí. Incrementa porque não tem espaço, mas né? Ali, ó. Tem que dividir. Olha a máquina. Eu já passei aperto com essa máquina de cortar cabelo, né? Eu não passei, não. Né? Porque ela, quando tá cega, ao invés de cortar, né? ela puxa, prendia o cabelo e puxava. E tem gente da sua família que era o meu cabeleireiro, né? Que cortava o meu cabelo. Eu esqueci foi o nome dele agora. Seu Manuel Dias, seu bisavô. Ele que foi vendo, Lara? E ele dava tapa na coisa da gente. Fica quieto, moleque. Você tem que ficar quieto. Tomava um tapinha ainda. De Pádua, nós temos aqui 2 ícones culturais. E você sabe disso porque você também faz parte da Academia de Letras, né? É o professor Honório de Souza Silvestre e Junito de Souza Brandão. Isso aí. Tio e sobrinho. Esse aqui foi um dos maiores geólogos e geógrafos da história do Brasil. Com mais de 20 obras editadas e conhecido e reconhecido, foi diretor do Colégio Pedro II, no centro do Rio de Janeiro, durante muito tempo. Ele vem a Peribé, ele era da Japona, e leva o sobrinho para morar lá no Rio de Janeiro. Lá ele vai estudar e ele vai entrar para o seminário, ele vai ser quase padre até que ele desiste, não quer mais ser padre, então ele se casa, tem um casal de filhos, né? E, enfim, vai se transformar no maior mitólogo do Brasil. Com reconhecimento internacional. Ele foi formado na Faculdade de Sorbonne, na França. Ele falava francês, ele falava latim fluimente, ele falava inglês, ele tinha um conhecimento de mundo ímpar. É uma coisa absurda. E ele, quando faleceu, a família fez a doação de parte dos livros antigos dele. Ele era um colecionador de obras antigas. Nós temos aqui, dentro desses 2 armários, mas é claro que o montante é muito maior. Nós temos aí o equivalente aí a mais uns 3 tantos de livros dele guardados, né? Dependendo, inclusive, de uma manutenção mais adequada, de uma higienização e um restauro. Mas nós temos livros aqui dos mais antigos, 1863, que são dos mais antigos. Muitos deles escritos em francês e em latim. Ele gostava de fazer a leitura dele.
Então nós temos os dois ícones, né, acho que da nossa cultura, mas a gente não considera que ninguém seja melhor do que ninguém. Por isso que nesse espaço a gente coloca obra, né, objetos que foi de um pescador, de um trabalhador da construção civil, e também obras de um grande pensador, como a gente acabou de falar aqui agora, desses dois nomes. Essas imagens, essas estátuas, por exemplo, são obras feitas de papelão da artista plástica e professora de artes, Márcia Malhano, ela é itaucarense. Nós temos aí várias delas guardadas no nosso acervo, né, que não fica aqui em exposição, mas fica guardado, nosso acervo técnico. Essas duas aqui são viajantes. São lindos, né? Ela leva o visitante a procurar saber por que elas estão faltando peças, assim, partes, né? Então, muita criança às vezes chega e pensa que cupim comeu. Outras chegam e entende que molhou, né? E estragou. Não. A ideia é exatamente essa. O trabalho é mostrar que o viajante, por onde ele passa, ele deixa um pouco de si. E como a gente está aqui numa sala de leitura, né? Nada mais interessante do que um leitor. Então, nós temos ele aí o tempo todo fazendo uma leitura. E nós temos também um casal de operários que a gente tem lá no acervo técnico. A gente tem Lampião Maria Bonita, que foi feito uma época de papel também, de né? papel, no mesmo estilo. Temos uma senhora costureira. Então, de tempos em tempos, a gente vai renovando Marcelo, esse acervo. Eu cheguei aqui, eu lembro da barbearia, e eu lembro do consultório do Dr. Laerte, né? Consultório do Laerte, né? É esse. Tá vendo? Aqui a gente vai. Aqui, né? As peças estão. Aqui, esse lá. foi o nosso primeiro consultório dentário aqui do município de Aperibé. Ele era de um itaucarense. Laerte Silva. Ali, e a família. Tira a plaquinha, Marcelo. Deixa eu tirar a cadeira para cá. Não, só. Não atrapalha. Só a plaquinha. A gente tem ali, por exemplo, dentro das gavetas, motorzinho, todo o material que ele utilizava. Tá vendo? Olha que legal. Ali, né, Marcelo? Isso. Os equipamentos lá. Todo lá, equipamento, Lá os equipamentos. A todos vocês aí que estão nos assistindo, é claro, né? Certamente, e a gente recebe isso de bom grado, as críticas que são construtivas, muitas pessoas, lógico, né, vão se sentir assim, meio embaraçadas com tanta coisa misturada. Tanta informação, né? Tanta informação. Então, claro o legal é vir aqui, né? O ideal é vir, mas o ideal é que nós pudéssemos expandir, né? Nós sabemos que os objetos todos muito juntos, eles causam essa depreciação, muitas vezes, no visitante, porque é tudo muito embolado. Mas a gente prefere hoje preservar, né, os objetos e a história para que futuramente nós possamos ampliar o espaço, né, para colocá-los mais assim, arejados do que propriamente perdê-los. É porque foi chegando peças novas, né? E chega sempre. Então. Aqui, por exemplo, você fez uma passada, né, no que sobrou das antigas boticas de Aperibé, as farmácias, que eram chamadas. Nós tivemos farmácias homeopáticas, nós tivemos alopatia, né? Aqui, por exemplo, nós tivemos da primeira farmácia de Aperibé, certamente alguns desses frascos remontam à primeira farmácia, que, como a gente viu lá atrás, era de Silvino José Mendes Bragança. Depois ele vai passar essa farmácia para Arindo Panaro, depois vai passar para Alceu Boechat, depois vai passar para Néder, e enfim, até que conseguimos resgatar alguns desses objetos aí. A minha câmera, ela falou assim comigo, que legal, ela está impressionada. Eu não falei com você? Toda vez que a gente vem aqui, a gente aprende um pouquinho, sabe um pouquinho, né? Aqui também é de farmácia, olha que interessante, né? Essa já não é uma farmácia nossa, como você disse aí, a história da região, essa é uma farmácia de Pirapitinga. Só que como Santo Antônio de Pádua... É divisa com Pádua. É divisa com Pádua. E nem Pirapitinga tinha um museu, aí eles resolveram doar tudo pra gente. Eu falei com vocês, são muitas coisas, né? Não dá pra gente... a gente passou aqui, eu acredito que ainda ficou muita coisa, tem muita história, tem muita coisa até que eu queria perguntar, mas eu nem perguntei, porque senão... Coisinha, né?
vai ficar muito longo, né? Fica longo. Né? Mais lindo, tudo muito lindo. Aqui a gente, como você falou também lá atrás, na porta, né? Você falou assim, vocês buscaram retratar uma casa. De fato, quando você chega em casa de uma pessoa assim de uma certa idade, né, Pado? Você observa que eles têm assim, uma preocupação muito grande com guardar as fotos nas paredes, principalmente naquele tipo de foto ali que a gente chama aqui no interior de lambe-lambe. Aquela foto ali, você dava uma foto pequena, né, ou mesmo permitia que a pessoa fizesse um esboço do seu rosto, depois eles traziam ela pronta assim, você comprava. Durante um bom tempo as coisas aconteciam assim. E ainda hoje, quando a gente visita uma pessoa de mais idade geralmente ela preza tem, né? No muito interior, guardar as fotos. Então a gente fez isso. Tiramos essa sala aqui para colocar as fotos de várias personalidades que ajudaram a construir a história do nosso município. Né? Aqui a gente tem pescador, a gente tem aqui lavrador, a gente tem o fazendeiro, a gente tem o político. Aperibé, né? O Aperibé. Aqui está o povo Tudo isso aí é o Aperibé. Né? Muito legal. Inclusive, né, uma curiosidade para quem nos assiste, Lara, é a questão da foto que a gente chama de pós-mortem, né? É a foto de uma pessoa que faleceu, né? E eles não tinham foto dela, então resolveram fotografá-la depois da sua morte. Ela acabou de falecer, ela está na cama ainda, se você observar bem. As velas estão acesas nos pés e na cabeceira, dentro de garrafas. Os pés e as mãos estão amarrados com alguma coisa, né, para a pessoa poder não cair, até ela ficar dura e depois. A urna era feita depois que a pessoa morria, você não encontrava um caixão pronto, né? Aqui já é um enterro, né, do Paulino da Silva Pontes. A família chega aqui ainda muito lá para a década de 20, né? E ele foi um dos pioneiros aí para a família que hoje é bastante grande aqui no nosso município. Os Bairral, nós colocamos como os pioneiros, né? Eles chegaram aqui, não foram os primeiros, né? Na verdade, os Boechat são os pioneiros em 1850. Mas já em 1888 a gente já tem o primeiro Bairral, né? João Gonçalves dos Santos Bairral. Em 1888 ele já chega em Aperibé. E como ele não quis perder tempo, ali já é uma foto de 50 anos de casado. Ele encontra uma bela moça vindo para o Brasil também, da Europa, da Suíça. Ignez Bersot. Bersot é suíço, né? Bersotti, né? Que foi sua esposa até o finalzinho da vida. Eles vão ter 9 filhos que já nascem aqui no município de Aperibé. E esses 9 filhos vão tendo muitos filhos, inclusive alguns 10 filhos. Esses 3, por exemplo, aqui, desses 9, são os que a gente tem a foto, né? A dona Januária, o Serafim e a Sebastiana. Serafim Bairral. Esse aí já é da família, assim, o primeiro grupo, né? A nascer aqui em Aperibé. E também, claro, né? O Joaquim Bairral. Joaquim, ele foi um empreendedor. Foi o único que não teve filho nenhum. Ele trouxe o primeiro cinema para Aperibé, que é muito interessante. Aqui, Lara, rapidinho. Isso aqui também era do Otto, né? Do tio Otto. Aqui, isso, a foto esse dele, oratório aqui é da família, né? Esse oratório era do pai. Era do seu... Como chama? Ele chamava seu Joaquim... Joaquim? Seu Joaquim Braga. Joaquim Braga. Era do seu Joaquim e Dona Mariquita. Aí, eu claro, não sabia. O Otto levou. Para mim era... O Otto levou, depois com o falecimento, né, a família nos doa. Aqui é muito interessante também, já que a gente está nessa sala, né? A família doou esse jogo todo. Isso é uma preciosidade. De porcelana é o que a gente tem de mais valor. Essa porcelana Johnson's Bros, né, que é da Companhia Ocidental de importação. O Brasil não produzia nada, na verdade, né? E ela é do século XIX. São 48 peças que foram doadas. Que legal. A gente encontra muita história nisso daí. Representamos aqui também como era uma cozinha. As cozinhas antigamente, elas eram um depósito, né? Ao mesmo tempo que era um local de armazenagem de mercadorias e tal. Então a gente tem aqui tudo que a gente conseguiu buscar
Nas Os casas mais ferros. antigas, Aqui materiais, material de trabalho, né? exatamente. Como Carpinteiro. tudo era feito à mão, né? Inclusive as casas, aqueles bacana. detalhes, as Olha aqui lá. tábuas, Os utensílios, os moedores, utensílios domésticos. os ferros. A vida olha era isso. bem difícil, né? Olha Era aqui. mais difícil. Isso aqui não era de brinquedo, não. Então, não Pequenininho, era né? de brinquedo. Isso Verdade, daí é ó. interessante. A gente tem esse e tem um Tem um pequenininho, pequenininho aí aqui também, também, que ó. é Esse aqui já é elétrico? né? É. Olha aí. Esse não, esse você aquecia ele Aquecia no também no pra fogo, passar. né? É, para Aquecia no viajar. fogo. Era o Você de queria viagem. passar Botar na... gola, né? E pesado, tá? É interessante que roupa não se lavava todo o tempo, né? Você usava uma roupa, às vezes ela ficava amarrotada, então você punha ela no sol, ela tomava um solzinho, você vinha, passava ela e usava novamente. Principalmente em viagem, você tinha que passar porque amarrotava nas malas. Esse é um armário de fazenda. Que armário legal. É um armário de fazenda. De quina, né? Bem rústico, né? É. Bastante rústico. Muito Esses legal. lampiões, eles são do final da década de 50 e foram do colégio antigo de Aperibé, o cenecista. Porque aqui tinha energia elétrica, mas ela faltava muito. Uhum. Então você já sabia que você ia ficar muitas vezes nas mãos. Aí cada sala tinha um lampiãozinho. Aqui, Lara. Ó, pessoal, ó, você não pegou. Enceradeira. Né? Você não sabe, Bom, Lara. se você não Fica sabe, então menos ainda é esse daqui, né? Porque esse daqui, esse aí eu não sei não, Marcelo. essa é a mãe da enceradeira. Ah, é? No tempo, por exemplo, da escravidão, né, você encerava a casa, fazia as tábuas ficarem brilhosas usando isso daqui, que é chamado de esfregão. Ele é pesado. Então você punha um pano por baixo, passava a cera, depois da cera seca você dava o brilho em tábua por tábua. Caramba, esse aí depois eu não conhecia. Eles inventaram esse a enceradeira. Esse aqui eu lembro, a enceradeira. Ó. Já essa é elétrica, tá vendo? Ó. Essa é a enceradeira de 3... Era chique essa daí. Era a enceradeira de 3... Vê se dá pra como ver chama embaixo isso? Aqui, ó. Tá vendo? 3 rodas aqui embaixo. Isso elas... Esqueci escovas? como se fala. Escovas, exatamente. 3 escovas. Que legal. Electrolux. Foi Muito uma das legal. primeiras a entrar. Essa é da década de 60, né? Final dos anos 50, mas isso Muito era legal. muito caro para a época. As panelas, fogão. É um fogão a lenha, né? Esse é Fogão a chamado lenha. de fogão econômico. Essas panelas são interessantes, de Padre, porque elas são chamadas de panela de uma comida só. Essas grandonas. Essas grandonas. A gente tem essa, tem uma grande ali de baixo, né? Dá para ver, e tem aquela grande ali. Panela de uma comida só, por quê? Isso era para Aqui, dar ó. comida para escravo ou trabalhador rural, que trabalhava quase que como escravo mesmo. Então, você fazia uma comida Fazia só. tipo um mexido, Um né? mexido. Misturava tudo. Arroz ali. não. Você dava ao escravo, por exemplo, o aipim, o que sobrava do porco, o que sobrava do Canjica, boi, né? jogava tudo ali dentro, fazia aquele mexido e é o que o escravo comia. Daí, inclusive, que vem, né? A feijoada, vem essa a gente A chama própria de vaca canjica, a atolada. canjiquinha, né? Exatamente. Arroz não era uma coisa que para todo mundo comer. Uhum. Porém, o aipim já é uma coisa da terra, produzia-se Uhum. muito, né? É muito Legal. interessante isso. Aqui são ferramentas, né, de várias partes da história. Esses lambrequins eram de casas antigas, isso era feito à mão. observa você. Mas aquilo ali era uma forma? Então, Era um molde? aquilo ali você riscava, né? E você cortava com vazado, né? Para você poder enfeitar a casa. Tá. Isso aqui Não, ficava mas eu do pensei- lado de fora. Uhum. Não era para você tirar a forma, Aham. não. Ficava do lado de fora, Entendi. enfeitando. Era aquela barrinha que Uhum. tinha em Era cima, tipo assim, um stencil. entre a telha. gente. Né? Não. Stencil. Aquilo ali já era. Já é o peça, trabalho. Já é o trabalho. Aquilo Você ali lembra já que é o nós trabalho. passamos lá em Bichinho, Tiradentes, que a gente Tem vê muito, né? nas bordas da casa? É, Eu não sei o esse- nome. Quem souber A o gente nome, chama deixa aí isso nos de comentários. lambrequim. Lambrequim, né? tá vendo? Então, Lambrequins, você falou e eu não prestei É um atenção. trabalhado, é lambrequim. Legal. A gente tem também aqui, a gente está até, eu não sei nem onde que ele está. A gente tirou também daquela antiga construção demolida da Igreja Batista as cantoneiras, que eram muito bonitas, certo? Uhum. Toda trabalhadinha. Isso aqui é o Antigamente que, as pessoas Marcelo? tinham essa preocupação, né? Eu vou pegar essa peça aqui para É, mostrar. isso Eu daí- não sei. é, Eu fiquei isso daí curioso. chama- É um formão? É tipo um É formão. um formão de passar na madeira assim. Você Ó. Aqui, controla ele aqui, aqui é para o. você poder fazer É. pequenos reparos na madeira. Os nomes corretos a gente Uhum. até nem tem todos, né? Mas observando a ferramenta você percebe né,
para que ela Os servia. ferros, você viu, Lara? Ali parece que foi, tipo, ele colocou... Machambombas. É como se fosse mais moderno, não, né? Esses aqui são os mais antigos, né? Esses aqui são esses que têm essa chaminé. Os de lá pra já mim, os são de lá um pouquinho eram os mais antigos. novos. Eles vieram um pouco mais leve, entendeu? Inclusive tem até um aqui com um Bauer, uma pintura alemã. Fizeram uma pintura nele. Esse aqui é um olha aí. Bauer. Fizeram uma pintura bonita nele. Olha que legal. Decorado, bacana. Eu não quis tirar, eu gosto dele Não, original, mas mais bonito. fez parte, né? A pessoa usou Ficou como bacana. decorativo durante muito tempo. Eu tenho um daquele lá, que foi da minha mãe. Foi presente de casamento que ela ganhou. E eu vou levar para um casal de amigos lá de Bichinho, do ateliê de nós dois. Eles vão fazer uma pintura para mim. O estilo deles. Vai ficar bem bacana. E a gente tem que preservar realmente isso daí, né? Aqui a gente tem um quarto. Observa aí. Se a luz não estiver boa, a gente fecha a janela. Um quarto montadinho, né? Mas é como eu disse também, ele tem uma mistura. Essa é uma cama de viúva e tem um bercinho do lado, não combina. Cama né? de viúva? A cama de viúva era o seguinte, antigamente as mulheres tinham um pouquinho de medo de dormir na cama que o seu falecido. Então o que fazia-se? Você comprava uma cama menor, mas um pouco maior do que a de solteiro. Observe que ela é uma cama um pouquinho maior que a de solteiro, mas ela é bem menor do que uma cama de casal. E o comprimento da cama, ou mesmo as próprias cadeiras, retrata o tamanho das pessoas. As pessoas eram menores. A média era 1,60 m, 1,65 m. As pessoas eram pequenas. Então, camas, cadeiras, elas eram bem menores. Ali a gente tem uma outra fotografia também, né? Um retrato de uma criança. Ela está morta. Olha lá. Essa criança, ela brincando, ela se queimou num tacho de rapadura. Se observar bem o braço de baixo, ele está queimado. E durante alguns dias, infelizmente, ela acabou ficando assim, sem o recurso que não havia na época, né? Embora a família tentasse, e os farmacêuticos da região não conseguiram controlar uma infecção generalizada que a criança teve. Contam que esta criança morreu de olhos abertos, como a gente vê, mas que depois de tirada a foto, ela fecha os olhos. E aí a mãe, então, reproduz essa foto para várias pessoas da família. Hoje, considerado assim uma coisa assim mórbida, né? Ninguém gostaria, lógico, de ter dentro de casa uma foto dessa. Porém, à época era comum esse tipo de pintura, de foto, né? São histórias, né? São histórias. Esse vestido, por exemplo, eu estava aqui olhando aqui o vestido. Se fizer aqui, as contas, esse vestido certamente tem mais de 60 anos. Porque esse vestido foi de Maria Reis, a fundadora da primeira Igreja Batista de Aperibé. Que você falou lá de trás. Exatamente. Mas como ela viveu muito, ela viveu até os 100 anos, então vamos dizer que como ela faleceu aí há quase 50, vamos botar que esse vestido ela vestiu, né, assim, já no finalzinho da vida dela. Por sinal, um vestido muito bonito, de época, né? Caramba. É um quarto, mais muitas fotografias e histórias, e eu gosto muito desse espaço. Esse espaço aqui eu costumo dizer que ele retrata a passagem do tempo de Pádua. Né? Nos relógios, a gente tem muitos, observa ali a gente tem 6, aqui a gente tem mais 4, né? Só nessa sala a gente tem aí 10 relógios. O relógio, ele marca o tempo, mas o que marca o tempo na gente, na passagem do tempo, né? São os cabelos brancos, são as nossas rugas, é o nosso cansaço físico, bem representado nesses 2 velhinhos que foram feitos pelo Henrique Rezende, artista plástico de Talcado. Na verdade, ele fez as cabeças, né? E as nossas artesãs fizeram de tecido o corpo e vestiram. Mas a ideia era essa. Essa é a ideia. Quem chega na sala, ele se depara com essa passagem do tempo, através dos cabelos brancos, do cansaço do rosto, do olhar cansado, né? Das rugas e tal. E os relógios que estão aí, né? Sempre aí marcando a passagem do tempo, já que o tempo é implacável. É uma sala de visitas, ao mesmo tempo, em que esse casal recebe o visitante, como se estivesse recebendo para um bate-papo, como era antigamente, né? Salas de conversação que a gente usava falar. Essa é uma imagem de São Sebastião original da igreja.
quando a igreja foi demolida, essa imagem ela estava em péssimo estado de conservação na parte de cima da igreja, entre o forro, né, no caso a laje, e o telhado. Estava lá jogada, escondida lá. Quebrada. E eu, então, nós fizemos um restauro, uma pessoa de Miracema fez o restauro, e ela está aí. Ó. Bacana. Observa que os olhos são de vidro, né? Muito interessante isso, porque as não tão antigas, os olhos eles eram pintados, são olhos de vidro. Você falou lá atrás sobre a questão dos lustres, ó. Esses lustres, essas luminárias das paredes de casas antigas que foram doadas. A estação em si não tinha nada disso. Era bem simples, né? Entendi. Aqui a gente tem os pioneiros, né? François Philippe Boechat, Carolina Stuart. Eles eram suíços. Eu estou vendo aqui uns quadros da Lúcia, né? Da Lúcia Moreira. Sim, sim. O Moreira 2013. Ele vem para Peribé na década de 50. Aqui já é recente, 2013 que ela... que ela pintou, né? Antes do falecimento dela. Isso. Aí quando ela faleceu, a família doou todo o acervo dela, que ela tinha muitas telas guardadas, aqui para essa instituição. E aqui eu costumo dizer que é um popurrí de toda a história, né? É uma misturada de tudo. Aliás, a casa é uma misturada, mas aqui mistura mais. Então nós vamos começar com as paredes, falando sobre os prefeitos. Ataíde Faria Leite, Alfredo Gomes Telles, Paulo Fernando Dias, Ivete Campos Gregório, Flávio Gomes, né? Isso. Flávio Diniz Berriel, esse prefeito interino, né? Virley Figueira, o Vandelar, que foi prefeito por 2 anos, e o atual que está no poder durante 2 mandatos. Esses 2 foram políticos antigos da história de Eperibé, sendo este mais assim para o século XX, né? E aquele do século XIX até a metade do século XX. Ele viveu 106 anos, aquele de bigode. Matias Ferreira da Silva. Foi vereador, foi um político nome de rua, todos dois, Oreste Gouveia, também nome de rua. Isso que é interessante, que a pessoa observa, né, que os nomes das ruas retratam pessoas que tiveram o seu grau de importância na cidade, né, na história do município. Por exemplo, aqui o vereador Oreste Gouveia também, e o outro que você falou, Matias Ferreira da Silva. Eu já morei na Matias Ferreira. Matias Ferreira. É avenida, né? Já é uma rua bem, assim, já tem até nome de avenida. O Orestes e o Matias, eles foram vereadores num tempo que o legislativo não tinha salário, né? Então a pessoa se candidatava, pertencia a Pádua, eles iam a cavalo de Aperibé até Santo Antônio de Pádua para participar das sessões da Câmara. E eles não tinham direito a salários. E trabalhavam muito para o lugar, trazia tudo que podia, que a gente hoje olha e acha pouco, mas para aquela época era muita coisa porque os recursos eram bem parcos, né? Aqui a gente tem, por exemplo, algumas curiosidades. Agora tem muita coisa legal aqui. O exemplo, você está bem pertinho, né? Essas armas são do Grupo da Morte. A gente não divulga as famílias a pedido, mas é porque nós tivemos aqui em Aperibé um grupo de ladrões, de cavalos, de animais, né? Na zona rural. Infelizmente, um dos agentes da estação, que tinha o apelido de Quinca de Castro, ele era ligado a esse grupo de ladrões, porque esse grupo de ladrões precisava de alguém que facilitasse a retirada desses bens roubados para outros lugares, para outros municípios, né? Então levava-se tudo daqui para Minas Gerais, que essa estrada ela liga o Rio, né? Campos dos Goitacazes, até Minas, que é a cidade de Recreio. E aqui em Aperibé formou-se um grupo de justiceiros, que assim eles se chamavam, ou Grupo da Morte. Várias famílias fizeram parte desse grupo e essas armas são daquele tempo. O que eles faziam? Eles davam corda a esses ladrões para descobrir quem eles eram, porque eles sumiam, eram como fantasmas, ninguém sabia, né, quem é que havia feito o roubo. E eles vão descobrindo e vão matando essas pessoas, né? Depois todos eles vão, na década de 30, quando Getúlio entra, acaba com esse tipo de situação de justiça com as próprias mãos. Muitos deles serão presos, né, e pagarão pena, inclusive outros serão inocentados, mas a gente tem várias famílias que se envolvem
com esse grupo. Bairral, a gente tem a família Boechat, que foi a primeira, a gente tem famílias de Talcara, de Cambuci também, que envolveram, e o capitão Laxe, que era o chefe desse grupo de matadores de bandidos. Então essas armas contam essa história. Aqui também tem outras, muitas delas encontradas no fundo do rio, até hoje, né, são comuns, essas armas assim em pedaços foram encontradas no fundo do rio. Aqui a gente tem super interessante, eu gosto muito, um liquidificador original dos anos 60, da Valita. Olha que legal. Inclusive o vidro, e detalhe, trabalha, funciona. Não é? Bonitão. Então, isso aqui é o quê? Um cinema? Alguma peça? Esse aqui, ele não é tão antigo, né? É da década de 70. Esse aqui é um projetor de filme, né? Um retroprojetor, né? De filme. Agora, o mais antigo é esse, ó. Esse dos anos 50, né? Ele é todo de ferro ainda. Conta, inclusive, ele era do Benil do Bairral. Conta-se, inclusive, que esse projetor aqui, norte-americano, ele funcionou numa primeira sala de cinema que nós fizemos aqui em frente. Você não tem nada do antigo cinema daqui de Aperibé? Não, porque quando acabaram com ele, aquilo tudo foi vendido para ferro velho, as cadeiras foram dadas assim para Malenha. Infelizmente não tinha essa mentalidade de guardar. Aqui é uma escarradeira, né, ou cuspideira. Isso era comum nas salas dos homens de posse. Nós temos uma foto ali de um aperibense com toda a sua família. Se você observar, atrás dele tem um piano e no chão, pertinho dele, assim, no assoalho, tem uma cuspideira dessa. Porque as pessoas não escovavam o dente, ficava com mau hálito. Então era comum você mascar. É fumo, né? E aí dava aquela gosma na garganta, né? Aquele coisa. Então você tinha que estar sempre limpando a garganta e cuspindo ali, para não cuspir no chão, né? E essa bacia é uma bacia higiênica, parece uma tigela, né? Mas era para você fazer a sua higienização. Era um pinico, à noite. Era uma espécie de... para você se limpar, né? O pinico a gente tem. Temos o pinico de vidro ali. Esse era para você se lavar. Ali a gente tem uma porcelana inglesa do finalzinho do século XVIII, início do século XIX, da família Carvalho, que fundou o Porto das Barcas. Essa é chamada de borrão. Os ingleses faziam essa... Isso aqui é o quê? Essa era de tirar sorvete da primeira sorveteria de Aperibé. Legal. O interessante é que você mexe naquilo ali, ela roda ali dentro, a bola cai. Se bobear, seria é melhor do que a que tem. É o que eu falei isso. É muito melhor do que as de hoje. Verdade. E essas ferramentas aqui, Marcelo? Então, essas são ferramentas de fabricação de peças de fundição. As peças de fundição, como você falou lá dentro, você tem que criar um molde, né? Isso aqui era para você ir fazendo os moldes, utilizando-se. E para quem está acompanhando a gente que não sabe, a Aperibé é um polo, né? A terra da fundição. Terra da fundição. Fundição de ferro. Você chega em Petrópolis e vê que aqueles postes antigos e bonitos ali que foram construídos, né? Aos moldes dos antigos que existiam, que eram iluminados com lampião, foram produzidos aqui em Aperibé. Você olha ali, eu costumo olhar tudo isso. Plaquinha, fabricado, exatamente, na fundição Ferro Santa Luzia, Aperibé. Que legal. Tem coisa de Aperibé em várias regiões aí do Brasil. A gente nem sabe, né? Exatamente. E aqui? Então, isso daqui é o seguinte, isso aqui é o que a gente costuma chamar de artes, né, dos cemitérios. É a arte contemplativa. A Aperibé tinha muito disso daí no cemitério, mas as pessoas foram roubando, porque foram perceber o valor de uma obra como essa. É feito de Carrara, é feito à mão, né? É uma pedra única. Caramba. Embaixo um ossário e em cima aqui a gente tem o anjo. Provavelmente de uma criança. O ossário, no caso, para quem não sabe, aí quando outra pessoa morria, exatamente, né? Aí você tinha que juntar o osso que estava ali dentro. E guardava aqui. E guardava aí. E enterrava de novo no enterrava outra túmulo. Pessoa ali. Você tirava, né, o caixão, o resto do caixão. Eu tô falando assim, o pessoal mais novo, Lara, por exemplo, não sabe, né, Lara? O ossário do cemitério, ele era essa parte... E aí tinha uma caixa embaixo que a gente reproduziu parecida. Nós não pudemos trazer tudo. A família não quis que pegasse. Então nós reproduzimos tal como ela era. Aqui você tirava essa tampa e você depositava o que sobrava de outros familiares para colocar aqueles que tinham morrido recente.
Nós tivemos aqui em Aperibé muita obra contemplativa, muita arte contemplativa feita de mármore, né, de Carrara, e também de bronze. A última foi roubada há poucos meses, que era uma imagem de São Sebastião no túmulo do Paulino da Silva Pontes, aquele que eu mostrei a foto do enterro dele ali. Ele morreu em 1952. Infelizmente, para evitar esse tipo de vandalismo e tal, eu pedi, a família concedeu que a gente trouxesse o último anjo de Carrara do cemitério para Aperibé. E essa aqui é super interessante. Esse já é de um cemitério abandonado, mas eu consegui recuperar no meio do mato, né, essa peça. É um tronco de árvore, né, também feito de mármore, à mão. Ó. Ela tem aqui uma rosa, né, e a gente tem aqui um camaleão. Olha que riqueza de detalhe, né? Que eu senti o peso dela. É pesado. É mármore, né? É o que a gente costuma dizer, a sensibilidade de um artista, que provavelmente era uma peça muito maior, né? Ela está quebrada. Embora, quando se trata de colunas, era muito comum você encontrar a coluna já pronta, quebrada, porque ela representa uma vida que se foi muito antes do tempo, né? A vida foi quebrada, foi partida antes da hora. A pessoa partiu antes da hora. Tem muito isso. Brinquedo, que é muito raro, né? Você conseguir. Olha os brinquedos, Lara. Esses são brinquedos dos anos 60. Olha bem. Olha que legal. Tem um peão ali. O peão tem um bilboquê. Tem um Penélope Charmosa aqui em cima. Ali, ó. O trenzinho. Eu ia falar peças de bronze. Esses são fabricados aqui em Aperibé. É um trabalhador de fundição que nas horas vagas ele criava fundido, isso daí. Ele fazia isso fundido. Alguns aí eu acredito que nem seja o bronze de verdade, né? Mas todo o material que ele conseguia. Tem um ferrorama ali, ó, na caixa. Esse é da década de 70. Ali, Lara não sabe o que é isso. 50 anos. Era o meu sonho de consumo. De toda criança. O ferrorama, isso era da Estrela, né? Tá na caixa ainda, a caixa da frente, os brinquedos Estrelas. Aqui, ó. Que caminhonete maneira. A caminhonete. Tem bastante coisa. Da outra vez parece que tinha mais brinquedos. É porque vai mudando, pode né, Marcelo? Ser, de repente, até a impressão. Guarda. Brinquedo é raro. Difícil você conseguir, porque o brinquedo, a criança brinca com ele, né? Até destruir, depois ele é jogado fora muitas vezes. É raro você conseguir. Tem uns animais ali, é o quê? Sim. Aqui a gente tem um caxinguelê, tinha muito aqui na região, é um roedor, né? No meio a gente tem uma ompelada e aqui a gente tem o cachorro do mato. Esses animais, infelizmente, pelo desmatamento, não tem nada a ver esse ovo de avestruz aí, né, gente? Por isso que eu falei aí que quem vê, né, pode entender. O cara fez uma bagunça danada, não entende nada. Não, a avestruz ela é uma ave africana, não tem nada a ver. Mas a pessoa doou esse ovo, achei interessante, coloquei. Trouxe. Agora, esses 3 animais fizeram parte da nossa fauna aqui da região toda. Marcelo, ainda existem, mas poucos. E essa aqui, ó, eu vi aqui, ó, a máquina fotográfica. Esse é um daguerreótipo. Olha esse aqui, Lara. o primeiro, né, modelo das máquinas fotográficas. A gente tem aqui em cima uma pequena evolução de máquinas fotográficas. Isso aqui, no caso, aqui é um, aqui é outro, né? São duas. São duas. Que eu vi ali a lente na ponta ali. De um colecionador, né? Aí aqui já são as mais modernas. São as mais modernas. Mais moderna, mas não tanto. Essa, mais por exemplo, moderna... aqui é da década de 20, 30, por aí, que é a chamada de caixotinho. Mais moderna que aquela lá, né? Bem mais moderna. O celular, olha aqui, ó. Esse aqui é o verdadeiro tijolão. Esse foi da primeira linha de telefone de Aperibé. Era do José Arthur. Isso tá pegando legal. Poucas pessoas conseguiam comprar um celular naquela época, né? E esse foi da primeira linha. Ele tá faltando parte, né? Ele é grande desse jeito, mas tá faltando aquela parte de baixo, que é por onde você falava. Ele quebrou. E também a antena. Você tinha que levantar a antena e você tinha que ter... também, né? Uma máquina fotográfica, Máquina fotográfica. Essa era de um médico que atendia sempre aqui em Aperibé. Aqui na década de 40. Os acessórios e esses eram os né? acessórios e a malinha dele ali embaixo. Doutor Tito. Doutor Tito. Aí a família campista, né? Quando estiveram aqui, ele já havia falecido há muito tempo, então entendeu que aqui seria o local de guardar, preservar a história do Doutor Tito. Que bacana. Tem um rádio também aí, né? Esse é um rádio vitrola também, mais novo um pouco do que aquele que você viu. Aquele é anos 50. Deixa eu mostrar um negócio interessante que tinha passado despercebido
E eu achei agora. Olha isso aqui, ó. É. Conta, Marcelo, pra Lara o que é isso aqui, que a Lara não sabe. Isso Você aqui sabe o foi que é, Lara? Peraí. Ah, ela já viu ali, ela leu ali. Por isso que às vezes, né, a autoinformação, né? Eu tiro às Mostra vezes pra de aqui, alguns. mostra pra aqui, que você, pra quem olha aí. não sabe, ó. A Lara leu e deu uma Salão risada. de beleza, já pensou? Você quiser. Aí coloca. Cadê a cadeira? Tinha uma cadeira, não tinha, Marcelo? Daqui é porque ficou muito Eu cheio, lembro né? que parece Com que tinha uma cadeira. bicicleta. Mas aí aquela ali era estilizada. Não Ah, era tá. do E salão, né? Da ela Dona Isaltina, não. fazia os cachinhos, né, na mulher e colocava A diferença, Pablo, e esquentava, que né? isso daqui era elétrico, mas não era automático. O automático hoje você vai lá e programa o equipamento, com 20 minutos ele vai dar os cachinhos. Você programa e vai fazer outra coisa. Mas isso aqui não, isso aqui era tipo ferro elétrico. O ferro elétrico ia esquentando toda a vida. Então você tinha que estar sempre vendo se ele está muito quente e desligando. Não é o automático de hoje, né? Esse daqui não era automático, era elétrico. Se você esquecesse um pouquinho, a pessoa entrava cabeluda e saía careca. Queimava o cabelo. Duas bicicletas ali, ó. Duas máquinas. Essas bicicletas têm história. Essa aqui, ó, você é militar, ó, essa era de um militar. E essa daqui era de um pedreiro. Seu Philips. Vitotti era um militar. Olha que coisa linda, olha os detalhes lá. E essa daqui olha é ali à frente. Itagiba. O Olha que lindo, Itagiba, farol. ele Olha que coisa linda. ia de bicicleta Farol. para a rua de manhã. Na hora do almoço ele voltava. Negócio no paralama, que legal, um cavalinho. Ele voltava meio de foguinho, aí voltava a bicicleta escorando ele para não cair. Uma bombinha aqui, ó, para encher o pneu. Caraca, e detalhe, linda. era dínamo, né? Você ia pedalando, o dínamo tá do lado de cá. O dínamo do outro lado Você ali. ia pedalando, ela ia produzindo energia para você farol. acender o farol. Muita coisa a gente Que bacana. não progrediu tanto assim, né? Que legal. Tá continuando assim. Muito show, né? Eu falei que é uma viagem. É uma viagem. E tem que vir com calma, né? Primeiro tem que pastor vir da Igreja tem que vir Batista. com calma. O prédio novamente, isso aqui já é uma foto. Aqui é a foto Lá você viu a pintura, da né? pintura, né? Do orfanato. E é isso. Bacana, muita coisa São legal. muitas histórias e, na verdade, a história ela não para, né? Então, cada dia que a gente recebe um objeto novo, uma fotografia nova, um documento novo, a gente vai reescrevendo. A gente vai montando esse quebra-cabeça. E, principalmente, as pessoas. Porque não adianta nada a gente guardar tudo isso daqui, preservar essa história, se não fizer valer o ser humano. É o ser humano que está por trás de tudo isso daí. Então, são as pessoas que a gente convida para fazer a visita e fazer com que o nosso museu realmente fique cada vez mais valorizado, acreditado, né? Porque desde o início, quando nós começamos com o museu, nós montamos uma equipe. E aí, nos trabalhos, né, algumas pessoas diziam assim, eu acho que esse museu tem que cobrar a entrada, nem que seja um pouquinho. Porque com esse dinheiro a gente vai poder investir em coisas que a prefeitura certamente não vai poder fazer. E eu disse não. As pessoas elas já vão doar, eu não quero nada comprado nesse museu. Tudo aquilo que você compra de alguém, eu te comprei aquilo ali, então você não tem posse daquilo ali mais, é meu, eu comprei, eu te paguei. Mas quando você me doa aquilo ali para um museu, você tem todo o direito de vir aqui sempre e dizer assim, eu te doei aquela peça, onde ela está, né? E você vai me ajudar a montar. O local onde você colocou parece que está meio escondido, minha família esteve lá e não viu. Então você também é dona do museu. Então não tem nada que cobrar a entrada, né? E os objetos eles precisam ser doados. E só para fechar, né? A gente não falou, nós temos aqui muita coisa guardada. Nós temos um espaço de guardar objetos que já tem muitos repetidos, de famílias diferentes, e nós temos muitas fotografias e documentos antigos em acervos guardados. Que bacana. É um número infinito de fotos do século XIX, XX, que a gente tem aí. Tá bom? Show de bola. Então, Marcelo praticamente já fechou o nosso vídeo, né? Eu quero convidar você que está assistindo, né, Marcelo? Com certeza. Para vir prestigiar. Reforça aí. Isso aí. E como eu falei, cada vez que eu venho aqui, eu descubro coisas diferentes. Hoje foi outra aula. Sempre uma aula com o professor Marcelo, uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa Muito obrigado. Então, aqui já estamos aqui, a recíproca é verdadeira. Show de bola. Eu te admiro, sou muito grato você me admira, pelo então, Marcelo. Sempre está ajudando a gente, sempre disponível.
E quando eu falei com ele, não teve... Ele falou, não, na uma hora, honra. vamos marcar quando? Falei, tal dia, Isso é uma não, vamos honra, lá. é uma honra. Mas muito legal. Muito E bom. mais uma vez, parabéns pelo belíssimo trabalho. Não é qualquer pessoa, não é para qualquer um. Chega, arrepia. Mas muito Passou bacana pelo mesmo. coração, eu falo com os Muito alunos. bacana. Arrepiou, passou pelo coração. Olha lá. E a história, Ela né? se História do nosso lugar. Pena Verdade. que não dá pra gente ir mais a fundo, né? Eu acredito que o vídeo ficou um pouquinho você longo, mas ficou pode bem fazer interessante. Quando você quiser voltar, Mas a gente vai falar voltar. de alguma coisa Alguma assim, curiosidade, né, mais que passou. uma curiosidade. Então o pessoal vai deixar nos comentários ali a também. gente pode falar. Podia ter mostrado isso, falado sobre isso. Emancipação, né? Porque aí você pode dividir. A gente pode falar sobre os primeiros colonizadores, depois a gente pode falar sobre o desenvolvimento econômico e depois, finalmente, aí a emancipação. Mais uma vez, Marcelo, te agradeço. Eu que agradeço. Eu que agradeço. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do nosso vídeo, da nossa aula com o professor Marcelo. Imagina, que isso. É isso aí, Marcelo. Imagina. Um abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser.